Olá! Se o objetivo é construir uma liderança que entrega resultados que realmente duram, então se prepare. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode parecer, bem, radical. E se o verdadeiro segredo para o sucesso, para a liberdade na gestão, não for sobre mandar, mas sim sobre servir? Vamos analisar juntos como a servidão à justiça pode ser a estratégia mais poderosa que existe. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que o nosso material de origem coloca no centro de tudo. É para refletir com honestidade. No dia a dia, seja na vida ou no negócio, o que é que comanda de verdade? É aquela busca incansável por excelência ou é a conveniência do momento, o jeitinho? A resposta para isso, pessoal, define o destino de qualquer liderança. E aqui vem a resposta surpreendente do nosso material. Aquela liberdade que a gente busca, que leva ao crescimento de verdade, não é fazer o que der na telha sem regra nenhuma. Pelo contrário, é escolha consciente de se submeter a um padrão mais alto. É essa disciplina de seguir o que é justo e excelente, que por mais irônico que pareça, nos liberta para crescer de verdade. Essa escolha, então, nos coloca numa encruzilhada fundamental. Sabe, existem basicamente dois mestres que uma liderança pode servir. E a escolha de um ou de outro não só muda o caminho, muda completamente o destino do negócio. Não tem meio termo. Agora, o mais interessante nesse slide é ver os dois caminhos, assim, lado a lado. De um lado, tem o serviço à ineficiência, que é ser governado por maus hábitos, pela preguiça, pelos atalhos, e o resultado disso é o fracasso, é a morte dos projetos e das empresas. Já do outro lado, tem o serviço à justiça, um compromisso real com a excelência, com a integridade, e isso gera vida, ou seja, crescimento sustentável, sucesso. A escolha é clara e as consequências são diretas. Tá, mas como é que a gente aplica essa teoria na prática, no mundo real? A fonte que a gente está analisando nos dá algumas perguntas de mentoria que servem para uma autoavaliação bem honesta, tanto na vida pessoal quanto na empresarial. No campo pessoal, a pergunta força um olhar para dentro. O que é que está no comando da nossa rotina? A procrastinação, talvez? A preguiça? A fonte nos desafia a identificar esses maus hábitos e, mais importante ainda, a escolher uma virtude, seja disciplina, foco, diligência, para praticar ativamente hoje mesmo como um ato de retomada de controle. E na vida empresarial, a pergunta é ainda mais direta. A liderança está sendo exercida com a devida atenção? Onde é que estão os pontos de negligência? Pode ser em processos, pode ser na equipe. O chamado aqui é para um plano de ação imediato, para uma vigilância constante. Chega de deixar para depois. A base para essa ideia de vigilância constante vem de uma fonte bem antiga, o Evangelho de Lucas, mas seu princípio é totalmente atemporal para qualquer negócio. A mensagem é sobre duas coisas. Primeiro, prontidão. Agir sempre com excelência, como se o futuro da empresa dependesse da decisão de agora. E segundo, responsabilidade. Aquela máxima famosa, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais poder e recursos, maior obrigação de gerar resultados justos. E para complementar essa ideia de responsabilidade, o Salmo 123 introduz o conceito de auxílio superior. Do ponto de vista de gestão estratégica, a gente pode interpretar isso como o poder da humildade. É reconhecer que ninguém tem todas as respostas e que buscar sabedoria, seja na fé, em mentores ou na própria equipe, é o que dá resiliência para não sermos engolidos pelas crises. Certo, com esses conceitos em mente, o material nos oferece uma estrutura bem prática. São 5 bases para construir uma gestão de alto nível, toda fundamentada nesses princípios que a gente acabou de ver. E aqui está o framework completo. Repara como cada passo se conecta com o outro. Tudo começa com a justiça como base de tudo. Isso leva, naturalmente, a um foco na excelência. Para manter essa excelência, é preciso vigilância constante. E essa vigilância se traduz numa administração fiel dos recursos. E o que sustenta tudo isso? O auxílio superior, a humildade para continuar aprendendo sempre. Agora vamos detalhar cada uma dessas bases. A primeira base é a cultura, e isso, claro, começa lá no topo. A pessoa na liderança é a guardiã dos valores. O que isso significa na prática? Significa não tolerar um projeto mal feito, um tratamento injusto com o cliente ou com o funcionário. É simples. Se a liderança não defende a justiça ativamente, a ineficiência vai reinar. E esse é o alicerce de todo o resto. A segunda base é uma escolha radical.
A fonte usa uma palavra forte, escrava, para mostrar que toda empresa serve a alguma coisa. A escolha é ser escrava dos atalhos e do lucro a qualquer custo ou se submeter de bom grado aos mais altos padrões de ética e qualidade. Essa decisão de servir à excelência é o que define a identidade e o futuro do negócio. A terceira base é a vigilância, que transforma a excelência de algo que acontece de vez em quando para um hábito diário. É a mentalidade do e se? E se a concorrência lançar um produto novo amanhã? E se nosso principal fornecedor falhar? Estar preparado não é pessimismo, gente. É a disciplina de agir hoje como se o futuro, com todas as suas crises e oportunidades, fosse chegar a qualquer momento. A administração fiel, que é o quarto passo, conecta diretamente poder com responsabilidade. Significa usar todos os recursos disponíveis, tempo, capital, talentos da equipe, de forma prudente, de forma justa, servindo não apenas aos acionistas, mas a todo mundo que está envolvido, a equipe, os clientes e a comunidade. E, por fim, a quinta base, a humildade estratégica. A frase, nosso auxílio está no nome do Senhor, é uma forma de reconhecer que o sucesso não vem só do nosso ego ou da nossa genialidade. Essa humildade impede a arrogância que cega tantos líderes e mantém a porta aberta para buscar ajuda, para ouvir a equipe e para se adaptar. É isso que evita que a empresa seja devorada na próxima crise. E tudo isso nos leva à conclusão, a um mandato final que resume essa filosofia toda em um chamado à ação muito poderoso para quem está em uma posição de liderança. Então, o mandato final é este paradoxo poderoso. Abrace a servidão da justiça. Troque a falsa liberdade da mediocridade e dos atalhos pela verdadeira liberdade que só a disciplina, a ética e a busca incansável pela excelência podem oferecer. É a servidão que, no fim das contas, liberta. E esta citação finaliza a ideia de uma forma brilhante. Ser esse administrador fiel e prudente não é uma opção, é uma obrigação que vem junto com o privilégio de liderar. É um lembrete poderoso da responsabilidade que sempre acompanha o poder. Se essa abordagem sobre liderança como serviço fez sentido e provocou alguma reflexão, ajude essa mensagem a chegar a mais líderes. Dê um like para que mais pessoas descubram o poder da justiça na gestão. E se o compromisso com a busca pela excelência faz parte da jornada, inscreva-se para se juntar a esta comunidade. Muito obrigado e até a próxima!